Alô, amigos e amigas do esporte. Hoje, falando direto do estúdio da TV Opes, Canal 10, para Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco. Começando mais um Esporte de Peso. E hoje o Esporte de Peso abre espaço para um tema que interessa a todo mundo. Dor, postura, movimento, recuperação e qualidade de vida. Porque muita gente só lembra do corpo quando ele começa a travar, quando aparece a dor ou quando vem uma cirurgia. E nossa convidada de hoje trabalha justamente ajudando pessoas a recuperarem movimentos, autonomia e esperança. Recebemos hoje Maria Elizabeth Fernandes, conhecida como Beth, fisioterapeuta, especialista em dor e reabilitação, pós-graduada em urgência, emergência, UTI, oncologia e traumato-ortopedia, além de instrutora de Pilates, uma profissional que atua em setores extremamente importantes na saúde, como o Hospital Chama e o Hospital de Emergência Daniel Uli. Beth, seja muito bem-vinda ao Esporte de Peso. É um prazer muito grande tê-la aqui, né? Esbanjando toda essa beleza, né? E estar aqui com a gente é uma alegria muito grande. Um grande abraço. Boa tarde a todos, boa tarde, Josenildo. Fiquei muito feliz com o convite, espero poder ajudar, tirar algumas dúvidas de muita gente e obrigada mais uma vez. Muito bem. E a gente, antes de entrar nessa conversa boa, eu quero deixar registrado o nosso agradecimento ao Supermercado São Luís, ao posto Terra Nossa e também Radar Automóveis, Alô Comedoria, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora e a Prefeitura de Arapiraca, além de Luna Ovos. É nutritivo? É saudável? É Luna. Pois bem, Beth, antes da gente entrar na sua trajetória profissional e falar sobre fisioterapia, eu queria passear um pouquinho pela sua essência, pela sua terra, pela sua cultura, né? Porque você é manauara e carrega consigo uma das manifestações culturais mais bonitas do Brasil, o Festival Folclórico de Parintins. E aí, nos apresente a sua cultura lá da sua terra. Bem, eu sou suspeita para falar, né? Eu sou amazonense, né? De Manaus mesmo. E falar do Festival Folclórico de Parintins me remete toda uma história, né? Que começou pela minha mãe. Desde os 12 anos de idade eu desfilava pelo Boi Bumbá Caprichoso, por isso essa minha vontade de mostrar para todos, eu coloco muito no meu Instagram também, principalmente nessa época, né, que me remete toda uma história do festival. E eu acredito, eu coloco também porque todo mundo deveria conhecer o Festival Folclórico de Parintins. A gente falar não é a mesma coisa, vocês não sabem a dimensão do que é isso viver na essência, isso, né? na essência. Né? Eu estive em Manaus esses dias e tive a oportunidade de ir para o que a gente chama lá de Bar do Boi. Né? Nós temos o sambódromo, né? Mas nessa época de boi nós chamamos de bumbódromo. Né? E nós temos tem os ensaios dos bumbás, um final de semana é garantido, o outro final de semana é do Caprichoso. E eu tive a sorte, a felicidade de, quando estava lá, que eu fui visitar a minha família, de ter a oportunidade da inauguração do álbum de 2026. E, inclusive, Patrick Araújo já esteve aqui, né? O próprio Boi mesmo, tive um aniversário com esse tema, presenteado pelo Eli Carlos, né? E foi surreal, porque na época eles são popstar. Ninguém consegue chegar perto deles. Né? Lá é como se fosse... Você é fã de quem?
Tem isso. Assim, trazendo para a esfera né? esportiva, é como se fosse ídolos do futebol, com Exatamente. duas cores. Né, Exatamente. E lembra muito aqui que tem o vermelho e o azul também, CSA né? e o CRB. Também, mas tem uma cultura aqui também, que agora eu esqueci o nome. Que Não, é a... acho que aí eu não vou conseguir ajudar. Sim, mas é isso, né? Então, o Festival Folclórico são 3 dias de festa, geralmente é no último final de semana de junho. Né? Antigamente era 28, 29 e 30. E como tinha essa época vem muito atestado, vem muita gente para estar no festival, então eles resolveram colocar todo final de semana, no último final de semana de junho, né? Então, assim, falar da minha terra, falar do Festival Folclórico de Parintins, falar do garantido e caprichoso, porque não existe caprichoso sem garantido e nem garantido sem caprichoso, né? Mas eu sempre fui caprichoso de coração. A família é um pouco dividida, né? Mas a maioria é azul. Pois bem, Beth. E você viveu ou vivenciou tudo isso recentemente, né? Recentemente. Eu desfilei 7 anos no Caprichoso. É surreal a energia, é surreal o que eles colocam ali, o que eles dedicam o ano inteiro. Né? E nós temos muitos artistas que vão, na época de escola do Rio de Janeiro, eles são chamados para ir para lá, né? Para poder também confeccionar os carros alegóricos. Eles são extremamente competentes, criativos. Há uma mobilização muito grande, né? Não muito, só das pessoas muito. de lá do Amazonas. Isso, mas muito. acho que o país inteiro vive isso, né? E vive, exatamente. E, inclusive, se você chega nas academias nessa época, as pessoas estão lá ensinando boi. É bem interessante, né? As pessoas estão lá nas danças, eles estão ensinando as coreografias do ano, né? E assim, em 97, eu fazia faculdade, sou contadora de formação também, né? Sou contadora e pós-graduada em auditoria. E, na época, a gente saía, dia de sexta-feira, da faculdade e íamos para o bumbódromo para aprender as danças. Né? E isso é tradição já lá com a gente. Isso é tradição e Eu sou suspeita, como já disse, eu sou suspeita, eu sou uma apaixonada pelo festival, eu sou uma apaixonada pelo boi. Né? Só uma única vez que eu fiquei na arquibancada, porque eu gostava de estar no meio da arena. Agora, recentemente, você esteve no meio da arena? Agora, recentemente, eu estive... Porque é em Manaus, porque isso acontece em Parintins. Tá? Se for de barco, são 3 dias para chegar. 3 dias? 3 dias para chegar. Mas você vê aquela procissão, aquela romaria de barcos, tudo enfeitado, e você só ouve boi. Você só ouve boi do começo ao fim. Né? E são 3 dias de barco. Agora, nós temos um barco chamado Barco a Jato, que são, em questão de horas, você está lá. Mas é uma ilha. A ilha Tupinabarana, né? Que é a ilha de Parintins, onde acontece o Festival Folclórico de Parintins. E esse que eu fui não foi em Parintins, aconteceu em Manaus. Né? Nessa época, como eu digo, todo final de semana ele vem destinado, um final de semana um boi, no outro o outro. A gente não chama, eles chamam o contrário. Nós chamamos eles de contrário. Eu não chamo o garantido de garantido. Eu chamo garantido de contrário. Entendi. E o boi garantido chama o caprichoso também de contrário. Isso causa boa discussão entre pessoas? Causa uma boa discussão e também, assim, eles respeitam muito. Na época do festival, o bumbódromo ele é dividido entre vermelho e azul. Quem é azul, quando o vermelho está se apresentando, ele não pode fazer nenhum tipo, porque senão perde ponto, a galera perde ponto. Então, tem vários itens de cunhamporanga, levantador de toada. Então, tem um monte de amo do boi. Então, tudo isso, todos eles são itens, como no carnaval. Como no carnaval tem os itens, nós temos também no boi. O que você quis falar há pouco deve ter sido do pastoril, né? Exatamente, lembrou? Pastoril, realmente. Pastoril. Realmente, é o pastoril. É isso e é mesmo. vermelho e azul, né? Vermelho e azul. Roberto, como é que você consegue definir o festival em uma única palavra? Emoção. Emoção? É muito emocionante. Só vivendo.
falar não é a mesma coisa que estar vivendo aquilo ali, né? Então, nesse ensaio que eu fui, eu voltei 20 anos atrás, que fazia muito tempo que eu não vivia. É gostoso viver isso, muito gostoso, muito gostoso. Eu fui com as minhas amigas da faculdade, amigas de quase 30 anos de amizade, né? Então, a gente estava tão eufórica porque nós vivemos tudo de novo, lá toda atrás essa da época, toda, né? essa atmosfera. E agora dá uma renovada, traz uma... Dá uma renovada, dá tudo, E na o que realidade. isso representa, eu falo em termos de emoção, para o povo amazonense? É tudo. Falar do boi, falar do festival, para quem realmente vive isso, é gratificante, é tudo. Eu vim usar o vermelho aqui em Arapiraca a primeira vez. Lá você nunca usou. Não usava vermelho. Porque lá, o vermelho não usa azul, nem o azul usa vermelho. Interessante, né? Interessante, Mas é para você ver, a gente chega nas ruas de Parintins, um lado é vermelho e o outro lado é azul. Nessa época, o Bradesco, que é vermelho, ele fica azul. A Coca-Cola fica vermelha e as latinhas também azul, com o símbolo do boi, que são os isso patrocinadores. tudo deve ser negociado, né? Tudo. Tudo. Então, vários artistas aparecem, né, nessa época também, são chamados e, enfim, teve a nossa, não tem como não falar de Parintins e falar de BBB, né? Porque a Isabelle, que foi a Cunhamporanga do Garantido, que foi a primeira a participar do BBB ali, tem uns 2 anos, ela deu uma levantada no Festival Folclórico de Parintins. Então, apesar de eu ser azul, o mérito é todo do vermelho. Todo do vermelho, né? Tem alguma lembrança que você viveu, um momento lá, que marcou sua vida até hoje, Beth? Lá em Manaus? No festival, em relação a isso. O que é que mais te marcou? O que mais me marcou foi chegar e irmos direto, porque a gente chegava e ia direto para o que chama de curral, né? Para a gente poder pegar todos os passos, a gente tinha que ir para lá, tinha horário para pintar a pele, tinha horário para pegar as fantasias, né? Então, assim, aquilo ali, como eu digo, só vivendo. Só viver. É muito emocionante. Não tem como você não se emocionar, não tem como você não chorar, sabe? É surreal. É surreal. Acho que você percebe até pela minha fala que é realmente emocionante. E falar em emoção, estou muito emocionada que você veio de azul hoje. É por causa do Caprichoso? Eu vim de azul, né? Azul é a sua preferência lá. Com certeza. Não é? Por isso eu vim em homenagem. Sem sombra de dúvidas. Em homenagem. O azul sempre vai ser a minha cor preferida. Muito bem, Beth. E talvez muito pouca gente saiba, mas antes mesmo da fisioterapia, sua vida ganhou espaço, você construiu uma trajetória muito forte em outra área, né? Você também tem formação em contabilidade, conforme você falou. Sim. E é especialista em auditoria. Isso. E viveu momentos marcantes da sua história dentro do Exército Brasileiro, né? Eu gostaria que você me falasse inicialmente dessa formação de contabilidade e sendo especialista em auditoria. São 2 extremos, né? A contabilidade e a fisioterapia, né? Eu vou começar... Na realidade, eu queria muito fazer... Depois a gente vai falar da física. Não, né? mas é engraçado, porque eu comecei com contabilidade porque em Manaus não tínhamos fisioterapia, né? Era um curso que ainda não existia lá. E eu terminei a escola, o 3º ano, ensino médio, e precisava fazer uma faculdade. Aí foi aí que surgiu a contabilidade na minha vida, né? E através da contabilidade conheci pessoas maravilhosas, né? E por ela que eu consegui ingressar no Exército, né? Oficial técnico temporário, fiz o processo seletivo, né? Teve processo seletivo, teve entrevista com o general, o Biratã, na época, lá atrás. Ele fez essa entrevista comigo e foi quando eu
ingressei nas fileiras do Exército Brasileiro. Do Exército Brasileiro. Isso. Com muito orgulho, inclusive. Eu sou apaixonada pela... Até hoje. Até hoje. Muito bem. Ela ingressou como contadora, se tornou oficial do Exército Brasileiro, alcançou a patente de tenente, passou por 3 unidades militares e, segundo ela mesma, ela quem declarou isso, servir a pátria foi um dos maiores orgulhos da sua vida, Beth. Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso. Meus irmãos, né, eles fugiram e eu ingressei. Né, que eles dizem assim, rapaz, eu fiz de tudo para sair, a Beth vai lá e se alista no Exército. Porque a mulher no Exército não é obrigatório, né? Serviço, nós somos voluntários, né? Sim. E foi um dos momentos mais marcantes da minha vida e mais emocionantes e que eu guardo na memória e tenho muita, muita saudade. E o que é que essa imagem lhe traz de recordação? Ah, muita coisa boa. Muita coisa boa. Eu fui muito emocionei porque realmente a minha mãe hoje ela tem 85 anos, ela tem Alzheimer, né? Mas a minha mãe, o maior prazer da minha mãe era a época de 7 de setembro, era a época de que ela ia ver a Beth ali carregando a bandeira do Brasil com farda de gala. Acho que é o maior sonho da minha mãe, que ela não realizou com os meninos, ela realizou através de mim, né? Mas realmente me deixa muito feliz esse tipo de imagem, porque é uma trajetória que precisou ser encerrada, como todos os ciclos que a gente precisa fechar na vida da gente. Você fechou, né? Esse ciclo, né? Isso, fechei. Fechei com um mix de alegria e tristeza, porque se eu pudesse, a ideia, quando eu entrei Você se tornou tenente, não é isso? Tenente, mas quando eu entrei na época, eu fiz para a temporada, eu falei assim, eu vou entrar. Se eu não gostar, eu saio, né? Que era anual. Aí eu falei assim, mas se eu gostar, eu vou seguir carreira. Porque tem uma prova nível nacional que você faz para você entrar como oficial de carreira. Mas aí, quando eu cheguei lá, passei 6 anos no Exército, as coisas foram mudando. O destino foi levando... Os planos, né? Os planos e o destino foi me levando para um outro lado, né? Outro caminho. Por um outro caminho, mas eu guardo com muito... Tenho amigos até hoje da época do Exército, que eu mantenho contato também com eles. Muito bem, nós fizemos essa introdução inicial aí, mas eu ainda quero muito conhecer um pouco da mulher Beth. Me fala dessa mulher. Eu sou a Beth, tenho 3 filhos, sou mãe, né, sou profissional. A gente tem que... O que toda mulher é, né? É 1001 utilidades. Né? Mãe da Yasmin, do Tiago, do Felipe, né? Contadora, fisioterapeuta, irmã da Mirtes, do Carlos, do Júnior, né? Filha da dona Lídia Barão, né? Que era uma mulher forte, uma mulher extremamente dedicada aos filhos, né? Criou os 4 filhos sozinha, né? E tenho muito orgulho da mãe que eu tenho. Hoje, o que eu sou, eu devo a ela. Né? Hoje, a minha maior inspiração foi a minha mãe. Hoje, infelizmente, com Alzheimer, na época, me deixou foi muito marcante para mim o diagnóstico dela, que a minha mãe ela era extremamente independente, uma mulher que sempre correu atrás, criou os 4 sozinha, e veio o choque que foi o Alzheimer, né? E hoje ela não lembra mais de mim. Ela não tem mais essa lembrança, mas o mais importante do que ela lembrar é nós sabermos o que ela significa na vida da gente. Para a gente, ela sempre vai ser a Lídia Barão, aquela mulher forte, a nossa general, né? Uma mulher de fibra, uma mulher de caráter, uma mulher maravilhosa. E quem era apaixonada pelo caprichoso, né? Hoje ela não sabe mais nem quem é um, nem quem ela hoje dança os dois. Tanto garantido quanto caprichoso. Antigamente, ela não podia chegar perto dela e falar do contrário, que ela brigava, seja lá com quem fosse. Mas hoje ela está naquela vibe, deixa a vida me levar. Né? Deixa a vida me levar, desse jeito. E como foi a infância dessa mulher lá em Manaus?
A minha infância foi uma infância feliz, né? Foi uma infância feliz, apesar de minha mãe trabalhar muito, e meus irmãos sempre foram muito presentes, né? Meus irmãos mais velhos, Carlos e Mirtes, foram os que fizeram o papel de pai e mãe, enquanto a minha mãe trabalhava. E são figuras assim que são o meu norte, né? Eu vim do norte e eles são o meu norte, né? São tudo para mim. Júnior também, o Júnior é o mais novo, é o caçulinha da minha mãe, que foi um dos últimos que a minha mãe esqueceu, né? A minha mãe lembrou por muito tempo de todos, mas o último que ela, até hoje não mais, mas ela ainda tem a lembrança. Quando ela me vê, ela não sabe quem eu sou, mas ela, em algum lugar da memória dela, deve ter ali guardadinho, essa aí é a Beth, essa aqui é a minha filha, né? Isso enfim, é gostoso, né? É gostoso, é gostoso. Sempre fui muito hiperativa, sempre fui muito de gostar de estar em tudo, gostava de participar de esporte, sempre fui de fazer... Fiz de um tudo. Né? Eu fiz jazz, eu fiz natação, eu fiz vôlei, mesmo sem ter talento nenhum para isso. Mas curtiu, né? Mas aproveitei todas as etapas da minha vida, graças a Deus. Muito bem, o importante é isso. Em que momento a área da saúde entrou na vida da Beth? A área da saúde sempre esteve na minha vida, na realidade. Minha mãe é técnica de enfermagem. Ela foi 40 anos técnica de enfermagem, ela se aposentou. E eu sempre gostei da fisioterapia. Sempre me chamou a atenção a fisioterapia. Só que, como eu disse, em Manaus não tinha. Então, em 2003 foi quando chegou a fisioterapia em Manaus. E eu já estava fazendo a pós-graduação em auditoria, né? E aí eu falei, faço, não faço, fico, não fico. Aí quando foi em 2006, eu comecei, o Felipe era muito pequeno, né? Felipe, mandar um abraço para meus 3 filhos maravilhosos, Felipe, Tiago e Yasmin, são a razão do meu viver, são a minha maior alegria, né? E o melhor de mim. Isso. O melhor de mim. Com né? certeza. E um abraço a todos, né? Os familiares de Manaus, Arapiraca. Manda alô para Manaus aí. Alô, Manaus, meus irmãos que com certeza estão assistindo, né? E o pessoal de Arapiraca também. E falar em Arapiraca, vamos falar do... vamos mandar um alô pro Tony, né? Ah, lá o do Tony. Canaã, né? O Tony é uma figura. Tony é meu... Do restaurante Vó Antônia, Isso, né? Tony do restaurante Vó Antônia. Mas não só para o Tony, como eu tenho que mandar também para todos. Manda alô para quem você quiser. Um alô para todos os meus alunos e pacientes também, né? Ali para o Tony, tem que ser Tony, Rildo, falar de todo mundo. Eu não vou nem falar de todo mundo aqui, senão vai dizer, você não falou de mim, você esqueceu de mim. Fala de né? todo O pessoal mundo do Empresarial Smart também, que é onde tem o meu Pilates, né? Onde eu sou muito grata também, na figura de Saquita e Rose. Muito bem. Que me deram toda essa oportunidade. E aí, voltando, né? Em 2006 eu comecei, Felipe muito pequeno, aí parei, né? Quando foi em 2000 Felipe é o teu mais velho. Felipe é o meu mais velho, que tem 20 anos. Que tá um mesarrão, né? Um homem bonito, né? Eu sou suspeita, né, de falar dele, porque... A cara da mãe, né? O Felipe não só a cara, cara e coração também. Os 3, cada um tem a sua particularidade, mas os 3 são maravilhosos. Muito bem. E falar no Tony, lá do Canaã, eu não posso esquecer do Joaquim, né? O Joaquim é uma grande figura, um grande amigo. Um abraço aí para toda a comunidade, né, do Canaã. Obrigado sempre pela amizade de todos vocês. Você trabalha com dor. Trabalho com dor. Recuperação. Sim, deixa eu só terminar, né? Conclua lá. Concluindo, em 2007 eu voltei, em 2008 eu vim embora para cá, para Arapiraca, por isso que hoje eu estou aqui em Arapiraca, né? Desde 2008, e foi um lugar onde todo mundo me abraçou, onde eu me sinto acolhida, onde eu digo que eu costumo ter 2 vidas, né? Antes de Arapiraca e depois, em Manaus é uma e Arapiraca outra, que eu tive que começar do zero aqui, né? Vim acompanhar o esposo na época e, enfim, mas aqui eu me sinto muito feliz, muito acolhida, assim como eu fui acolhida pelo Canaã, que hoje eu sempre digo, pessoal, por que Canaã?
né? Eu sempre digo que Canaã é minha terra prometida. É terra prometida, é verdade. Canaã é minha terra prometida, né? E aí quando eu cheguei aqui, aí foi quando eu concluí realmente a faculdade de fisioterapia. Em 2013 eu comecei essa trajetória toda em fisioterapia. Nós vamos já falar da dor, né? Mas você falou de uma coisa aí que me chamou para outra pergunta aqui. Você sai de Manaus, constrói parte da sua história em Arapiraca. E aí, teve choque cultural nisso, não? Rapaz, eu acho que depois que... Eu acho não. Quando você serve nas Forças Armadas, eles colocam você para fazer algumas coisas, né? E que você possa se adaptar a qualquer ambiente, a qualquer local, entendeu? Então, eu gosto mais... quando vim para cá, para Arapiraca, eu não tive todo esse choque. É uma cidade que, como eu digo a você, que me acolheu. Eu não senti todo esse impacto, né? Apesar de ser uma cidade bem menor do que Manaus. Manaus são de 3 milhões de habitantes, aqui está 300 e poucos, né? 250. Por aí. Mas aqui eu me sinto em casa. Eu me sinto bem, eu me sinto em casa. Eu fiz grandes amigos aqui. Hoje a minha família está aqui. Meus filhos nasceram aqui, apesar do Felipe foi o único que ainda morou em Manaus um tempo, mas os 3 nasceram aqui, né? Então a gente vai construindo. Tá mais que relacionada, né? Acho que eu estou mais arapiraquense do que manauense, manauara hoje. E o que é que você achou desse jeito acolhedor do povo arapiraquense? Eu senti um pouco de Manaus, né? Porque Manaus também tem todo esse acolhimento, esse abraçar das pessoas que vêm de fora. Eu senti isso aqui também. Não tive dificuldade de adaptação aqui em Arapiraca, de forma alguma. Eu fui muito bem recebida por todos aqui. Embora seja amazonense, né? Mas o que Arapiraca hoje representa na tua vida, Beth? Arapiraca hoje é tão importante e tão especial quanto Manaus na minha vida. Porque hoje foi onde eu construí minha família, onde eu tenho construído a minha carreira, onde os meus filhos... hoje é tudo para mim. Hoje Manaus virou a minha visita e Arapiraca virou a minha moradia, a minha casa. Muito bem. Esse programa tem o apoio da Radar Fiat. Sinta a liberdade dentro de um Fiat. E também do supermercado São Luís, além de Luna Ovos. É nutritivo? É saudável? É Luna. Beth, agora vamos falar um pouquinho de dor. Vamos. Né? Já falamos da contadora, da especialista em auditoria, da tenente, né? Mas vamos falar um pouquinho de dor. E você trabalha com isso todo dia. Todo dia. Com recuperação, com sofrimento humano, né, na verdade. Isso mudou sua visão sobre a vida? Mudou, com certeza. Com certeza mudou. E assim, você na fisioterapia, na reabilitação em si, você lida com a esperança, né? Você lida com o paciente ali frustrado, muitas das vezes. Você lida com o ser humano de uma forma geral, né? E você não tem que ver o paciente só como um paciente. Você tem que ter um pouquinho, se colocar um pouco no lugar do paciente. O lado humano. Né? O lado humano é extremamente necessário para que ele possa se sentir acolhido. Tem algumas patologias que a gente trata, né, que requer muito disso. Ele já vem de um trauma, ele já vem de uma série de coisas, de doenças psicossomáticas, então a gente tem que ter muito cuidado com a visão geral do ser humano, do paciente como um todo. Ao longo desses anos todos, você já ganhou muita experiência, o dia a dia vai trazendo um crescimento profissional e pessoal, né? E o que mais te emocionou dentro dos hospitais?
dentro dos hospitais, o que mais me emocionou e me emociona até hoje é algumas situações e que me deixa ainda... São crianças, às vezes, quando chegam com alguma patologia ou que vem de maus tratos ou que de alguns traumas, as crianças que às vezes a gente perde, né? Eu acho que é o que mais me emociona até hoje. A gente nunca vai se acostumar com a morte, principalmente às vezes de alguns casos eles sempre marcam mais a gente, né? Eu tenho muitos casos que me marcaram profundamente. Muito bem. Gostaria de falar de algum? Rapaz, tem tantos, né? Mas Fala de um. em termos de reabilitação, teve um paciente que ele chegou para mim, ele teve fratura de fêmur, fratura de clavícula, fratura de patela, ele chegou todo fraturado, um menino de 18 anos, né? E sem esperança, né? E a gente lida muito com a dor. E ele me deixou muito emocionada com a história dele também, né? Ele estava indo ajudar o pai, né? O pai passou uma moto na frente dele e ele acabou que sofreu um acidente, fez todo o procedimento. Depois de 45 dias conseguiu, ele achava que não ia mais andar, como tantos outros, né? Que eles chegam assim, acham que não vão conseguir mais ter qualidade de vida, não vão mais conseguir andar, não vão mais conseguir tomar a sua vida. E a gente tem que trabalhar todo esse psicológico deles também. A gente tem que ter um pouquinho de cada, um pouquinho do olhar humano, o olhar do profissional, porque não adianta, Josenildo, você ser bom só tecnicamente. Tem muita gente boa tecnicamente. Mas a gente precisa ter um olhar também mais humanizado. Juntar sabe? as duas coisas. Isso, exatamente. Né? Os conhecimentos. Exatamente. Então, assim, cada evolução dele, né? Cada evolução era o pai que chorava, era a mãe que chorava, era que filmavam. Então, assim, não só ele, como tantos outros. Eu tive um recente também, né? Agora no Hospital Chama, que eles me emocionam diariamente. Quando eu penso que eu estou fazendo o bem a eles, na realidade, né? São eles que fazem muito mais o bem a mim, né? Quando eu vejo que eu tô no caminho certo, né? E tem uma outra também que é muito interessante, que hoje ela é fisioterapeuta, né? E está comigo hoje, né? E ela, há 8 anos atrás, ela era minha paciente. Ela chegou grave, foi entubada, né? E depois passou por todo o processo, passou 1 ano entre Chama e UE. Aí, um belo dia, eu encontro com ela e ela encontra comigo no Chama, né? E ela disse assim, Beth, eu estou fazendo fisioterapia. Eu falei, eita, que coisa boa. Aí ela disse, e a minha maior inspiração foi você. Isso é ótimo. Então, isso, para mim, não tem preço, Josenildo. Com certeza. Não tem preço, cada abraço, E hoje, né? E hoje, ela está comigo. Que bom, né? Ela está comigo. Aí já troca experiência. Já troca experiência e eu digo para ela sempre que ela vai ser muito melhor do que eu, porque ela esteve dos 2 lados. Isso, ela né? viveu. Ela viveu. E aprendeu. E aprendeu. E ela vai ser o exemplo para muitos, né? Quero até mandar um beijo para ela, que é a Bruna, né? Não sei se ela tá vendo, mas é uma menina com certeza fora de série. Fora de série. Uma menina de um coração gigante. Beth, a gente costuma ignorar muitos sinais do corpo. Essa que é a grande realidade. O corpo avisa antes de travar, Beth? Sempre. Ele sempre dá os sinais. Só que o que acontece? A gente vai deixando para lá. Toma um remédiozinho aqui, melhorou. Aí vai, vamos dizer assim, empurrando com a barriga, isso. Né? Vai empurrando. Quando você vê, né? Eu tiro isso porque eu tenho vários pacientes assim, né? Que vai ignorando a dor, vai deixando passar. E, na realidade, vai camuflando, né? Vai empurrando, mas chega uma hora que o corpo cobra, né? E, às vezes, ele cobra alto. Ele cobra um preço alto, né? Porque nunca começa sempre com uma coisinha pequena.
que se torna grande, né? E que, é às isso. vezes, pela falta do tratamento, do cuidado, você acaba tendo que conviver com um processo bem mais, Exatamente. mais grave. Né? E a mesma coisa quando o médico ele passa a fisioterapia para um paciente, né? Paciente, se o médico passou 10, o paciente foi lá e fez 3. Aí chega para mim, olha, eu tô mal, não sei o quê, o outro fisioterapeuta não foi bom o serviço que ele fez. Eu falei, peraí, mas deixa eu só te perguntar, eu não posso falar pelo colega, eu posso falar por mim, né? Pelo que eu faço e pelo que eu sou. Eu não posso falar pela conduta dos outros. Até porque cada um tem a sua conduta e ela chega, o ideal, ela chega no mesmo, apesar da conduta ser diferente, o objetivo é o mesmo, né? Então, eu sempre coloco para o paciente, tá, você fez, o médico pediu quantas? 10, fez quantas? 3? 3. Então, a culpa não é do profissional, a culpa é do paciente que não... E ele já transfere para Exatamente. o profissional. E eles não entendem que às vezes, tão importante quanto a cirurgia, ela é a reabilitação. É 50-50. Né? Então, não tem como você ficar 100% bom se você não dedicar 100% daquilo que o médico pede. Né? Muito bem. Vamos pedir aí a nossa produção, né, para a gente mostrar mais algumas imagens aqui da Beth já na fisioterapia aí, né, Beth? Aí é no Pilates. No Pilates. Que foi um presente para mim o Pilates, né? Foi? Pilates eu muito da área do hospitalar e eu procurei algo que fugisse daquilo que eu já estava acostumada de vivenciar ali dentro dos hospitais. E Deus me apresentou o Pilates, né? E dali, então, foi um divisor de águas na minha vida. Né? E empreender não é fácil. Você começa como empreendedor, você vê que as coisas não são tão simples assim, é você matar um leão por dia, mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante. Né? E você vê a evolução, e você vê que está dando certo, e você vê que as pessoas procuram... geralmente é assim, olha, eu vim aqui porque fulano me indicou você, que eu já ouvi isso também. E né? você fugiu um pouco, Beth, assim, me mata essa curiosidade, você fugiu um pouco da região urbana, da região central, né? E você foi se achar lá no Canaã, é isso? Pois é, todo mundo fala isso, Fala né? isso Todo mundo, mas na foi realidade, uma iniciativa inteligente. Na realidade, foi através de uma amiga minha que ela abriu o empresarial lá e ela disse, rapaz, por que você não vai para lá? Eu tenho uma comadre também que tem esse empresarial, elas duas juntas, elas disseram, rapaz, faça. E muitas das vezes eu ouvia de vários, dizer, Beth, abre um negócio para você, rapaz, você é tão bom no que você faz, abre um negócio para você, e você é ali relutante, né? Você fica naquela zona de conforto, né? Às vezes não tão confortável assim, né? E o medo, né? Às vezes o medo, eu digo que o medo ele paralisa a gente. Aí, numa dessa, eu disse, rapaz, eu vou. E foi quando eu fui e começou pequeno ali, de um por um, com muita paciência, porque você tem que ter paciência, que as coisas não acontecem da noite para o dia. Há tempo para plantar e há tempo para colher, é assim que funciona. Né? E o negócio foi dando certo. E esse empresarial, ele é no Canaã. Né? E quem quiser achar a Beth lá, o empresarial, dá uma referência para nós. Lá na rua João Ricardo de Albuquerque. Né? Não tem o Sabor do Agreste? Tem. Pronto. Sabor do Agreste, entrou, vê logo lá o empresarial. Naquela avenida lá. Isso. Né? Isso é a Beth aí, ó. Isso. No movimento lá do Pilates, não é isso? Eu costumo dizer, né? É assim, o corpo ele responde, o movimento ele cura, né? O movimento ele cura. Então, às vezes o paciente está com uma crise de hérnia discal e ele acha que ficar paradinho ali vai resolver o problema dele. Ao contrário. É totalmente ao contrário. Né? Aí que ele tem que realmente movimentar, porque o corpo pede movimento. E a gente tem um resultado muito, muito bom nesse tipo de patologia, né? De hérnia de disco, fibromialgia, que é uma doença também que, além de ser uma doença psicossomática também, o paciente ele não sabe dizer onde dói. Dói tudo. E muitas das pessoas ignoram, acham que é manha, ignora a dor do paciente. Isso é muito ruim também. A gente vai conversando e a conversa vai fluindo naturalmente. Por isso que eu lhe disse, fique tranquila, à vontade, porque a gente vai, né? A gente vai conversando.
qual é o maior erro das pessoas em relação à dor, Beth? Ignorar. Tratar de uma forma, como eu estou, paliativa, né? Toma o remédio, melhorou e acha que está bom. Mas, na realidade, a gente não tem que tratar a dor, a gente tem que tratar a causa da dor, né? E isso que acontece muitas das vezes. As pessoas tratam a dor, fica bom e deixa para lá, né? A gente vive com muita constância, né? Assim, de forma muito comum hoje, né? Ansiedade, né? Ansiedade e também, além da ansiedade, a tensão que está relacionada, né, a isso, mas isso acaba se estendendo para o corpo também, Beth? Com certeza, com certeza. E hoje melhorou, aumentou a faixa etária, né? A sobrevida. Hoje muita gente já quer melhorar a qualidade de vida, né? Então eu tenho pacientes de 70, tenho paciente de 80, né? E é interessante, né? Interessante porque uma das coisas que o Pilates trabalha é justamente isso: ansiedade, depressão, estresse. Trabalha, porque a gente trabalha muito com a respiração, né? E o Pilates ele não é tão simples quanto as pessoas pensam, né? Muita gente pensa assim, o Pilates ele é só alongamento. Não, não é. Vai muito além disso, né? O Pilates ele não é só alongamento. E aí a gente trabalha, você tem que contar, você tem que respirar, você tem que executar o movimento e você tem que fazer tudo junto. E você se perde. Se você não tiver uma boa concentração, que é uma consciência corporal, né? Se você não estiver bem concentrado ali, você se perde fácil. Você já falou de uma outra coisa que me abre uma condição de já poder fazer. Você falou de tudo isso que você acabou de colocar aí. E a postura, Beth? A postura é outra coisa que a gente precisa trabalhar. E muito. E o Pilates também trabalha a postura, né? Também trabalha. Tem muita gente que tem muitas introspectivas, tem aquelas pessoas que já chegam assim com aquele... Às vezes não é nem... É só mesmo uma questão de reajuste mesmo, entendeu? Aí, com o tempo, ele vai começando a melhorar. Não só a postura, quanto o corpo como um todo. Existe relação da respiração com dor no corpo? Sim, uma das coisas, além da respiração ajudar, né? Ajudar na questão da dor, ajuda não só... por exemplo, vou dizer, ansiedade. A primeira coisa que as pessoas pedem quando a pessoa está com crise de pânico, com ansiedade, o que ela pede para fazer? Respira, calma, respira, né? Então, a nossa respiração está associada a praticamente tudo no nosso dia a dia, né? E, às vezes, a respiração, até a pessoa com dor, dependendo do tipo de dor, você consegue aliviar a dor ou a tensão, sei lá, com o que for, com respiração. Tem muita gente que, você acabou de falar também disso, tem muita gente que diz assim, o Pilates é coisa leve, né? Uhum. Muita gente define dessa Exatamente. forma. Mas, na prática, Beth, qual é o verdadeiro poder do Pilates? Rapaz, o Pilates, ele melhora o tônus, a flexibilidade, ele fortalece, né? E o Pilates, os meus alunos aí sabem que não é tão simples assim, não. Quando eu estou executando o movimento, né? Eles olham para mim e dizem assim, rapaz, você faz parecer tão fácil, é quando a gente vai, né? Porque trabalha muito o core. O core é o nosso centro de força, que é a região do abdômen, né? Então, assim, se você não tiver com o seu core bem fortalecido, você não consegue fazer muitos dos movimentos que o Pilates exige. E ele tem uma infinidade de movimentos, entendeu? Nós temos os nossos equipamentos padrões, né? Que é o Cadillac, Barrel, né? O Reformer e a Chair. Então, assim, eles exigem que dali sai mil e uma posição, né? E, assim, o Pilates é uma das coisas que eu sempre falo também, ele é diferente da academia, que as pessoas, às vezes, chegam para mim com uma pergunta que é assim, mas a gente consegue criar massa, né? São formas diferentes de trabalho. O Pilates e a musculação junto, é o casamento perfeito,
né? Porque para criar a hipertrofia, isso aí é trabalhado mais na musculação, né? Porque ele faz um programa de acordo com o objetivo daquele paciente, daquele aluno, né? E o Pilates é diferente também, mas os dois juntos, o Pilates traz tudo isso também, mas leva mais tempo, né? Do que só o ganho de massa. Você vê muito, eu tenho alunos que fazem também academia e que algumas atividades não conseguem fazer no Pilates. Por quê? Porque ele ganha massa, mas ele não trabalha a força. Muito bem, Beth. Qual a diferença entre Pilates e musculação? Eu falo do processo de reabilitação. O Pilates, ele realmente reabilita. Por quê? O Pilates ele é uma forma de tratamento também, né? O Pilates ele é uma forma de tratamento, não é? A academia geralmente é um tratamento, às vezes pede para fortalecer joelho, tudo, mas eu acredito e como eu vivo com isso, disso, o Pilates ele é bem mais interessante no trato de algumas patologias do que a musculação. A musculação ideal, se você for, e eu sempre falo até para os meus próprios alunos, se você quiser, Beth, eu quero associar a musculação com Pilates. Pode? Pode. Desde que você tenha um personal exclusivo. Porque se não tiver com o personal ali, ele, de repente, vai botar para você para fazer um tipo de exercício que, ao invés de ajudar, vai atrapalhar, né? E já no Pilates, não. A gente tem que estar o tempo todo de olho nos pacientes, nos alunos, né? São 3, 4, 5 alunos ali, você tem que estar de olho em cada um. E é o profissional de fisioterapia que está ali, né? Que conhece da postura, que conhece do corpo, que conhece de músculo, que conhece enfim, de tudo um pouco, né? Muito bem. Eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo, a Suzy e a Duda. Elas reclamam muito que estão sedentárias. Tá? Elas podem começar pelo Pilates? Com certeza. Com certeza. E vão trabalhar muito a questão do alongamento, a questão da respiração. E talvez, se elas fossem escolher entre Pilates e musculação, eu acredito que a Suzy e ela ficariam comigo. Ficaria com você, né? É verdade que muita gente percebe melhora até no sono? Com certeza. É verdade. É verdade pelo fato da gente trabalhar a questão mais uma vez, vem o nosso carro-chefe, que é a respiração no Pilates, né? Isso. Então, ela está associada a tudo de bom. Dá para sentir em quanto tempo as mudanças fazendo Pilates? Eu tenho alunos, não é uma receita de bolo, sabe, Josenildo? Tem alunos que eles logo têm um resultado, tem outros que vai muito do estilo de cada um, né? Cada um responde de uma forma. É que nem uma cirurgia, por exemplo, que eu trabalho com ortopedia. Às vezes os médicos... É o mesmo médico. Eu tenho 2 pacientes, um do lado do outro. Às vezes é o mesmo médico, mesmo material, mesmo tipo de fratura, e um responde mais rápido que o outro. A mesma coisa no Pilates. Mas os meus alunos, graças a Deus, quando eles chegam assim, Beth, hoje eu consegui dormir, Beth, hoje eu não precisei tomar o remédio da dor, Beth, hoje eu estou melhor, Beth, eu já consigo fazer o que eu não fazia antes. Então, para mim, o maior... Eu costumo dizer que nem tudo é sobre dinheiro, é realmente sobre resultado. Eu gosto de trabalhar com resultado. Qual é o maior mito do Pilates? Que idoso não pode fazer. Criança não pode fazer. Né? O Pilates, ele pega tudo quanto é faixa etária, né? Eu quero aproveitar porque eu ouço muito falar que os médicos ortopedistas aqui recomendam sempre a Beth como uma referência, né? Para os períodos pós-cirúrgico e tudo mais, eu gostaria de saber, a recuperação começa antes da cirurgia? Geralmente, a gente começa a trabalhar no pré e pós-operatório, né? O carro-chefe lá no Hospital Chama, onde eu trabalho, dá até um abraço para todos de lá que estiver me assistindo. O carro-chefe é a parte da traumato-ortopedia, né? Onde eu estou ali atuando há 12 anos. Né? E é importante o pré e pós-operatório. Até os próprios ortopedistas, eles falam, né?
fortalecer antes, às vezes quando precisa fazer uma cirurgia de joelho, tudo. Eu agradeço imensamente a todos, né, que trabalham comigo, que confiam no meu trabalho. Muitos dos pacientes vêm para mim justamente pela referência deles e os pacientes ouvem muito eles, né? Se disser assim, ó, procure fulano, eles vão e procuram mesmo. Né? Então, eu agradeço primeiramente a Deus e a todos os profissionais, os ortopedistas que trabalham comigo diariamente e que confiam no meu trabalho. Mas de fato isso eu ouço assim com muita frequência, que os médicos confiam muito no trabalho que você desenvolve. Isso de fato é muito importante, né? Ter uma referência de profissional, né? Para que a coisa seja bem conduzida. Sim. Quais são as cirurgias ortopédicas mais comuns que exigem fisioterapia intensa? Fêmur, joelho, né? Tem uma infinidade, né? Mas em todas as cirurgias ortopédicas, geralmente, eles pedem fisioterapia. O joelho exige muita disciplina do paciente? Exige. Dependendo também do que ele está fazendo ali. Tem algumas cirurgias de joelho que o paciente não pode pisar logo, tem cirurgia de joelho que eles ficam espantados quando eu chego, porque se for de prótese, no outro dia o paciente já pode estar pisando, que é maravilhoso, né? Tanto prótese de quadril, né, quanto prótese de joelho também, e haste, né? Esse tipo de material, no outro dia o paciente ele já pode pisar. Eu acho maravilhoso trabalhar com esse tipo de material, né? Quando o resultado chega. Quando o resultado chega, e no outro dia eu já posso estar... O pessoal que trabalha comigo na ortopedia já sabe disso, né? O pessoal, Beth, tem uma haste. Ele já sabe que eu fico... Tem algum para andar hoje? Porque, para mim, o maior prazer é ver o paciente... Ele passa dias ali, ele passa, às vezes, meses esperando uma cirurgia e ter a capacidade de, no outro dia, ele andar. Eu chego assim, ó, você vai andar. Ele, não, mas eu fiz a cirurgia ontem. Eu, não, mas você já pode andar. Salvo algumas situações onde já é um pouco mais complicado, às vezes a cirurgia, dependendo do tipo de osso, às vezes a gente segura mais um pouquinho, né? E como eu tenho esse feedback com a maioria dos ortopedistas, então fica mais fácil da gente trocar figurinha e fazer de forma quase zero de erro. Você falou de fêmur, de joelho... Mas tem tudo, viu? A cirurgia túnel do carpo, de coluna, o processo é mais delicado? Também. Geralmente, coluna vai mais para a área da neuro também, né? Da neurologia. Os neurologistas fazem muitos cirurgiões. Muito bem, esse projeto só acontece graças aos parceiros. Prefeitura de Arapiraca, Supermercado São Luís, onde a diferença é a qualidade. Luna Ovos é nutritivo, é saudável, é Luna. Além de Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora e Posto Terra Nossa, o melhor combustível da cidade em 2 unidades, né? Alô Comedoria, né? E também Radar Automóveis, sinta a liberdade dentro de um Fiat. Beth, estamos já chegando ao final, viu, Beth? Bem que você falou que era rapidinho. Pois é, bem que eu falei que é rapidinho, né? Você vai conversando ali no... O que uma pessoa pode começar a fazer agora para envelhecer melhor? Pilates. Pilates, com certeza. Com certeza. Na realidade, qualquer tipo de atividade física, eu falo muito do Pilates porque é o meu carro-chefe hoje junto com os hospitais, mas primeiro alimentação, uma boa noite de sono e fazer qualquer tipo de atividade física. Eu vou caminhar. Tudo certo. Não importa. Não importa o tipo de atividade que você vá executar, desde que você coloque o seu corpo em movimento. E o movimento, ele cura, né? O movimento cura. Qual é o conselho mais importante que a Beth deixaria para quem convive diariamente com dores? Procurar um bom profissional, parar de tomar remédio. Eu sempre digo que investir em saúde é muito melhor do que investir em remédio. Quando você já chega naquela situação que não tem mais jeito. De repente, ter que fazer uma cirurgia porque ignorou lá atrás, de repente ter que... Enfim, é mais fácil investir em saúde do que em remédio. Eu sempre digo isso.
Muito Às bem, vezes investir Beth. numa academia, investir num pilates, investir numa natação, investir em qualquer tipo de atividade física. Não é melhor do que estar investindo na farmácia? Na farmácia. E olha que não está barato o Tá, remédio, não. né? E da farmácia, com certeza, sai muito mais caro. Com certeza. Aqui no Esporte de Peso, os parceiros participam da história, né? Esse projeto, como eu falei, ele só acontece graças a essas empresas e às pessoas que acreditam no esporte e na cultura da nossa terra. Portanto, a nossa parceria é com quem fortalece tudo isso em nossa cidade. Beth, nós vamos agora já a um bate-bola aqui final. Vai ser jogo rápido, tá certo? Uma palavra que define sua profissão, Beth. Esperança. Um momento inesquecível da sua carreira. Um momento, tantos. A minha formatura. O que mais lhe dá orgulho na fisioterapia? O resultado dos meus pacientes. Quem é a Beth fora do hospital? A Beth é alegre, né? Eu tenho uma amiga que botou meu pedido de vereadora, que ela disse que para onde eu chego, para atravessar o corredor do hospital, ela disse que o que ela faz em 2 minutos, eu faço em 5. Né? Mas eu sempre fui assim, né? Muito dada, uma pessoa que... Eu gosto de tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratada, né? É assim que eu vejo tanto os profissionais que estão comigo no dia a dia, família, filhos, alunos, pacientes, enfim. Essa é a Beth. Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, que vim de uma família que nunca me faltou nada, graças a Deus, sempre estudei em colégio particular, tudo, mas nunca... Eu não me encho os olhos... Eu posso viver bem de todas as maneiras. Muito bem. O que ainda sonha realizar profissionalmente? Que eu ainda sonho em realizar profissionalmente. Ah, Deus está sendo tão generoso comigo, Josenildo, que eu acho que o caminho que eu estou trilhando, ele só tende a melhorar cada vez mais. E quem sabe uma outra unidade de Pilates, né? Uma filial, né? Certo. Porque o pessoal fala assim, Beth, monte um em Arapiraca. Até uma vez a minha filha falou, mãe, a senhora vai trazer quando para Arapiraca? Aí quando eu falo pro pessoal do Canão, o pessoal, você não sai mais daqui não. Você não sai mais daqui não. eu tenho Eu escutado isso por lá também. E eu fico muito feliz porque ali ele virou uma família, né? Eu fui muito bem acolhida ali por todos, né? E ele disse, você não vai sair daqui não. Eu falei, não, aqui vai ser sempre a minha matriz, né? Se eu tiver que ter alguma filial, com certeza vai ser em outro canto e eu jamais sairei do Canaã. Não é um projeto. Não é o seu desejo. Não é o meu desejo. Quando um paciente melhora e volta a viver normalmente, o que você sente? Orgulho. Orgulho de que eu fiz o meu trabalho, orgulho de que aquilo que foi apresentado para mim, eu pude devolver da melhor forma e eu tenho isso em muitos relatos deles para mim, sabe? Quando eu chego lá, eu tenho um dos alunos que trabalham que fazem pilates comigo, ele disse assim, a Beth deveria receber mais, porque a Beth ela não é só a nossa fisioterapeuta. A Beth é a nossa fisioterapeuta, é a nossa psicóloga, é tudo da gente. Então, assim, você ouvir isso, né? E eu ouço isso todo dia, né? E isso, para mim, me enche de orgulho e é como eu digo, eu sei que esse é o caminho. Eu sei que eu estou no caminho certo, eu sei que eu estou fazendo bem para as pessoas e que eu estou deixando uma sementinha da Beth ali. Né? Tem muita gente que hoje não são mais meus alunos, não são mais meus pacientes, mas que permanecem hoje como amigo. Que às vezes, de repente, manda uma mensagem, pergunta como eu estou, diz que está com saudade. Então, isso aí, esse vínculo que se é criado, a gente não cria com qualquer pessoa. Né? Às vezes, o seu vínculo não passa daquilo ali, de uma sala de pilates, de fisioterapia. Eu tenho pessoas que eu posso dizer que hoje convivem comigo, que tudo começou como aluno ou como paciente. Beth, para a gente encerrar esse bate-papo de hoje, que eu senti que ficou com gosto de outro momento, tá? Deixa eu te falar, as pessoas valorizam pouco o trabalho de um fisioterapeuta?
Eu acredito que hoje o trabalho de fisioterapia melhorou muito depois do Covid, né? Só que ainda é pouco valorizado, né? E é um trabalho lindo. Ser fisioterapeuta, eu tenho... São mãos que despertam movimento, né? Quando você vê ali o seu paciente que não tinha nenhuma perspectiva e você vê o resultado e você saber que isso faz parte do seu trabalho, eu falo por todos os fisioterapeutas, eu tenho muita gente boa, sabe? Eu tenho muita gente dedicada mesmo, que ama o que faz, né? E eu acredito que a gente ainda tem muito a percorrer para que a gente possa ser cada vez mais valorizado. Eu acho que falta um pouquinho disso na nossa profissão, sabe? E que todos, e nós temos um leque muito grande, a gente trabalha em todas as áreas, né? A área de traumato, a área de dermato, a área de UTI, de oncologia, enfim. E é extremamente importante, né, que as pessoas, que os profissionais, não só os fisioterapeutas, mas todos os outros profissionais possam ter um olhar diferenciado com o público e com o profissional de fisioterapia. Muito bem, eu estou muito feliz porque sei que o conteúdo desse programa ele servirá como orientação, né, com certeza com ensinamentos, né? E eu estou muito feliz em ter contado com você. Você tem aí alguns instantes para fazer as suas considerações finais. Se você está feliz, imagina eu, né? Tá tendo esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui no Esporte de Peso, né? Tá sendo gratificante para mim. Muito obrigada a você, Josenilda, sua figura, a toda a equipe aqui presente também, por todo o acolhimento que vocês tiveram comigo. Fiquei muito feliz e eu espero, de alguma forma, ter contribuído positivamente para que as pessoas tenham tirado algumas dúvidas, para que as pessoas possam procurar melhorar sua qualidade de vida. E você também, se quiser ir para o Pilates. Isso, manda o link lá para Manaus, para todo mundo, para os parentes, tá bom? Sim, mando sim, com certeza. Valeu. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que fazem o Esporte de Peso. Valeu, Beto. Um beijo grande. Obrigado. Eu agradeço também. Um beijo também. Valeu. Valeu. Hoje nós aprendemos que cuidar do corpo não é luxo, é necessidade. Que movimento é vida. Que prevenção é inteligência. E que por trás de cada recuperação existe estudo, dedicação e amor ao próximo. Quero agradecer à fisioterapeuta Maria Elizabeth Fernandes, a nossa querida Beth, por essa verdadeira aula sobre saúde, dor, recuperação e qualidade de vida. Esse foi mais um Esporte de Peso, dando voz a profissionais que transformam vidas todos os dias. Compartilha, curte, comenta, para que mais pessoas recebam nosso conteúdo. Um grande abraço a todos, muito obrigado sempre pela companhia de vocês.